primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, abordando alguns conteúdos relacionados à área da semântica. E então, eu peço para que vocês venham comigo e abram a apostila de vocês no finalzinho da página 11, em que nós temos a definição, né? O que é a semântica, né? Aqui na página 11 a gente entende o que é a semântica, né? A semântica é uma área de estudos linguísticos voltada justamente para o estudo do sentido das palavras, tá? E hoje nós vamos mergulhar um pouquinho nesse universo, né? Trazendo aqui algumas discussões importantes sobre a relação de sinonímia, de antonímia, de homonímia, a polissemia, a ambiguidade, a diferença entre hipônimos e hiperônimos, tá? Tudo isso vai ser discutido na aula de hoje, beleza? Bem, para começar, aqui na página 12, então peço que vocês passem para a página 12, nós temos a diferença entre sinônimos, né? A definição, né, aqui de sinônimos e de antônimos, tá? Esses conceitos são muito tranquilos, por quê? Porque desde que nós somos crianças, né, pequenininhos, nos primeiros anos de escolaridade, né, a professora já trabalha com vocês esses conceitos, né, de sinônimos e antônimos, né? Então, a gente diz que há uma relação de sinonímia, né, ou seja, que uma palavra é sinônima da outra quando quando há uma relação, né, muito próxima entre o sentido, entre o significado dessas palavras, de modo que nos textos a gente pode operar substituições. A gente pode substituir uma palavra por outra quando há uma relação de sinonímia entre elas. Então, por exemplo, bela e bonita, né, são palavras que conservam uma relação aí de sinonímia, são sinônimos, né? Gordo e obeso, né, também são sinônimos. Agora, muito cuidado, por quê? Porque não existe sinonímia perfeita. Toda substituição vai impactar de alguma forma o nosso texto, tá? Embora haja uma relação muito próxima de sentido entre essas palavras, né, as palavras conservam, né, níveis semânticos, graus semânticos, né, diferentes. Então a gente tem nuances, a gente tem diferenças entre elas. Isso fica muito claro, por exemplo, tá, com o exemplo que eu vou dar agora, né? Por exemplo, qual é o sinônimo de seco? Né? Pensem aí no sinônimo para seco. Provavelmente vocês pensaram em enxuto. Ah, então, sim, seco é sinônimo de enxuto, né? A toalha está seca, a toalha está enxuta. Ok. Agora vamos tentar aplicar uma substituição nessa frase que eu vou dar para vocês agora. Ó, essa coroa é enxuta. Se eu digo para vocês que essa coroa é enxuta, o que isso significa? Isso tem um sentido positivo. Ela é uma coroa enxuta, ou seja, ela é uma coroa para frente, né, descolada, bem conservada, não é isso? Então, enxuto, nesse caso aqui, né, tem um sentido positivo. Dizer que uma pessoa é enxuta significa dizer que essa pessoa está conservada, que essa pessoa tem uma boa aparência, que essa pessoa é bonita, né? Agora, seco é sinônimo de enxuto. Eu posso trocar enxuto por seco? Essa coroa é seca? Essa coroa é seca. Beleza. Tem sentido positivo? Não. Se eu disser essa coroa é seca, né, aqui a gente já tem um sentido pejorativo, né? Dizer que uma mulher é uma mulher seca significa que essa mulher é uma mulher, né, ranzinza, de mal com a vida, antipática, né, ou mesmo, né, infértil, né, dependendo do contexto, né, uma pessoa que não pôde ter filhos e tal. Então percebam que, apesar de seco e enxuto serem sinônimos, né, palavras que conservam essa relação de sinonímia, né, elas carregam nuances, né, elas carregam alguns sentidos ali próprios, né, de modo que, nesse caso, por exemplo, seco e enxuto não são sinônimos, né? Se a gente troca, né, nessa frase, ela é uma coroa enxuta, se a gente troca enxuto por seca, enxuta por seca, a gente está modificando completamente o sentido da frase, tá? Bem, relação de antonímia, né? Vocês também já sabem que ocorre quando há uma oposição em relação ao sentido ou significado das palavras. Então, gordo e magro, alto e baixo, bonito e feio, são exemplos aí de antônimos, ok? Agora, existe aquilo também que a gente chama de antonímia contextual, né?
recentemente a Rede Globo de televisão reprisou uma novela chamada A Força do Querer, né? Cuja música de abertura, né, é uma música do Caetano Veloso, cujo título é O Quereres, né? E aí a gente tem um jogo ali de antonímia, mas é uma antonímia contextual, né? Então, onde queres o ato, eu sou o espírito, onde queres ternura, mansidão, onde queres um lar, revolução. Então, peraí, lar e revolução são palavras antônimas? Não. Ato e espírito são palavras antônimas? Não. Onde queres revólver, sou coqueiro. Revólver e coqueiro são antônimos? Não. Mas nesse contexto da letra da música, passam a ser. Por quê? Porque elas estão em oposição, elas estão indicando justamente sentidos opostos, né? Peraí, revólver significa o quê? Guerra, né? Briga, desavença. E coqueiro, né? Quando a gente pensa em coqueiro, a gente pensa o quê? Numa praia do Nordeste, tranquilidade, você tá ali numa árvore, debaixo do coqueiro, sombra e água fresca. Então perceberam que a gente tem justamente nesse trecho, nesse verso, onde queres revólver, sou coqueiro, a gente tem justamente uma oposição de ideias aqui, né? A gente está opondo guerra e paz. Perceberam? Então há também essa relação de antonímia contextual. Bem, vamos passar aqui então para a relação de homonímia. Tá? Homônimos são palavras cuja grafia e pronúncia são iguais à de outra palavra, porém com outro significado. Na verdade, aqui a apostila traz apenas a definição de um tipo de homonímia, né? Nós temos 3 tipos de homonímia. Tá? A homonímia homógrafa, ou seja, quando há 2 palavras cuja grafia é igual, mas a pronúncia é diferente, o significado também. Isso ocorre, por exemplo, com as palavras colher e colher. Há uma relação de homonímia aqui. Essas palavras têm a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. Ó, colher, colher. E o significado também é diferente, né? Colher é o ato de colher uma plantação, né? Retirar ali uma fruta, uma verdura, né? Da horta. E colher é um instrumento usado pra gente, né, fazer as refeições, tá? Então, exemplo de homonímia homógrafa, né? Mesma grafia, pronúncias diferentes. Podemos ter também um caso de homonímia homófona, que ocorre quando há 2 palavras que têm o mesmo som, porém a grafia é diferente, o significado também. É o caso de cesta, né? Cesta de utensílio para carregar coisas, cesta de pão, por exemplo, cesta de piquenique, né? Que a gente escreve com C e C e S, né? Cesta, e sexta de dia da semana, que a gente escreve com S e X, tá? Então, nesse caso, a gente tem aí 2 palavras cuja pronúncia é igual, né? Sexta-feira, eu prepararei uma cesta de café da manhã. Sexta e sexta, tá? Mas a escrita é diferente e o significado também. E nós podemos ter um caso de homonímia perfeita. A homonímia perfeita ocorre quando há uma igualdade entre a pronúncia e a escrita das palavras, tá? De 2 palavras. No entanto, os significados são diferentes. E como é que a gente sabe, como é que a gente reconhece essas palavras? Pelo contexto. Então, por exemplo, manga. Manga pode ser a fruta ou pode ser a manga da camisa, tá? Mesma pronúncia, mesma escrita. O que vai determinar se é manga, fruta ou manga da camisa é o contexto. Chupei uma manga saborosa. Manga, fruta, né? Preciso levar uma roupa para a costureira consertar a manga. Manga da roupa, né? Bem, a relação de hiponímia e hiperonímia é uma relação de parte-todo, tá? Os hiperônimos são palavras de sentido genérico e os hipônimos são palavras de sentido mais específico. Então, por exemplo, animal é um hiperônimo. Dentro desse hiperônimo, dentro dessa classe abrangente dos animais, a gente tem hipônimos, tá? Que são seres que fazem parte desse grupo de animais. Então, por exemplo, gato é um hipônimo de animais, cachorro é um hipônimo de animais, tá? Então, perceberam? Dentro de uma classe maior, a gente tem exemplos dessa
dessa classe, tá? Então essa é a relação de hiponímia e de hiperonímia, ok? Por exemplo, meios de transporte, a gente tem o hiperônimo, transporte é um hiperônimo. E temos hipônimos, né? Quais são os tipos de transporte? Né? A gente tem, dentro desse hiperônimo, vamos dizer assim, transporte público, a gente tem trem, barca, metrô, tá? São exemplos de transporte público. Então, são hipônimos em relação ao hiperônimo transporte público, ok? Mais um exemplo só para fixar. Mamífero é um hiperônimo, tá? E aí nós temos vários mamíferos, né? Por exemplo, a baleia. Baleia é um mamífero. O cachorro é um mamífero. Então são exemplos aí de animais que são mamíferos. Então nós podemos dizer que baleia é um hipônimo do hiperônimo mamífero, tá? Bom, para concluir, nós temos aqui os conceitos de polissemia e de ambiguidade. A polissemia acontece quando uma palavra, tá? Ela pode assumir vários sentidos, vários significados. Quando há uma extensão de significado para aquela palavra, a gente diz que ocorre um caso de polissemia, ok? Aqui na apostila eu vou pedir para vocês marcarem a definição que é dada, a característica de uma palavra em ter vários significados, tá? Por exemplo, observe a quantidade de sentidos que a palavra mão possui, tá? Então, minha sogra tem boa mão para fazer bolo. Comece o trabalho, mão na massa. Ela sujou a mão de lama, passaram a mão na minha carteira, tá? Então, a gente percebe aqui vários significados para a palavra mão. Cabeça também, né? Cabeça também é uma palavra polissêmica, né? A gente tem cabeça mesmo, parte do corpo humano. A gente pode dizer assim, ele é o cabeça da família, ou seja, ele é a pessoa que orienta a família, ele é a pessoa que comanda a família, né? Ou ele é o cabeça da empresa, né? Então a gente tem cabeça do alfinete, né? Mas percebam que há sempre uma relação em comum, né? Cabeça é aquilo que está o quê? No centro do corpo, governando o corpo. Então a gente diz, não, fulano é cabeça, quando fulano é inteligente, quando fulano usa a cabeça, né? A cabeça do alfinete, por quê? Porque ela fica na parte superior do alfinete, assim como a nossa cabeça, tá? Então percebam que cabeça é uma palavra que tem vários significados, tá? Nesse caso a gente tem um exemplo de polissemia, beleza? Bem, a ambiguidade, gente, pode ser utilizada como recurso de construções em textos literários, humorísticos, publicitários ou quadrinhos. Marquem aqui esse conceito que é dado na apostila, tá? A ambiguidade ocorre justamente porque os signos são polissêmicos, né? Então, a ambiguidade é essa exploração aí do duplo sentido, né? Que pode ser muito útil nos textos literários, humorísticos, publicitários, tá? Bem, aqui a gente tem um exemplo, né? Inclusive, a ambiguidade ela pode ser proposital, né? Ou seja, ela pode ser explorada em quadrinhos, né? Em charges, justamente para provocar um humor, uma reflexão, uma crítica. Ou ela pode ser também não proposital, né? Construída, obtida com base numa má construção do redator, né? Bem, aqui a gente tem o exemplo número 1 que diz assim, ó. A mãe de Mariana entrou com seu carro na garagem. Aqui é um problema de ambiguidade devido à desatenção do redator, né? De quem é o carro? Da mãe da Mariana ou da Mariana? Isso não fica claro. Moça, eu quebrei o braço em vários lugares. E aí a gente tem a resposta, né? Que louco, se eu fosse você, não voltava nesses lugares. Né? Então, a gente percebe que aqui já houve uma exploração da ambiguidade, né? No sentido humorístico, é tipo uma piadinha mesmo aqui, né? Moça, quebrei o braço em vários lugares. Então, não se sabe se, né? Não fica claro, né? Não se sabe se o rapaz quebrou várias partes do braço ou se ele foi quebrando o braço em vários lugares por onde ele passou, né? O enunciado não fica claro, não fica transparente, e isso é usado aqui, é aproveitado para gerar humor, né? Como uma espécie mesmo de piada, tá? Bem, vamos ficar por aqui, nessa aula já está muito longa, espero que vocês tenham compreendido esses conceitos. Vou deixar aqui no final da videoaula tanto a descrição do dever de casa como também da atividade devolutiva da semana. Tudo bem?
Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula.